Falando um pouquinho mais sobre mancha, sobre clareamento, né? Se a gente já sabe bem que é a melanina, a gente tem que entender um pouco mais sobre como ela é produzida, o que é mancha, afinal de contas. Se você tem dúvidas sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Eu recebo algumas dúvidas aqui, né? Mandam uma foto. Ai, como eu posso tratar essa mancha? Às vezes ainda não é uma mancha, é a cicatrização de uma acne. Quando ela alcança alguns meses, às vezes até um ano, ela pode ou não se tornar uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a mancha é aquela coloração diferente em alguma região da pele. A pele já não está mais uniforme e ela está formando uma mancha, né? Então, a gente chama de hiperpigmentação, tá? Mais hiper. E aí é uma produção exagerada de melanina por alguma causa. Então, além de eu entender muito bem quem é a melanina, eu tenho que entender as causas, os gatilhos. Por que esse desequilíbrio? Por que ela não continua sendo desenvolvida, a melanina, de uma maneira uniforme? Claro que se a gente pensar, a exposição solar é um grande vilão. Óbvio, os raios UVB, por exemplo, a gente até pensa muito quando está se expondo a eles, porque a gente sente queimar, a gente sente que está vermelho, que a pele ficou inflamada. Os raios UVA, a gente não sente. Ele é um grande vilão. Então, hoje, os filtros solares, eles tanto protegem o UVB como o UVA. Aliás, o UVA a gente pode encontrar no filtro solar como PPD ou como FPUVA. E se eu compro um filtro solar de uma empresa, já passou por testes dermatológicos, testes de eficácia e garantem o quanto está dizendo que protege na formulação. Então, em relação à exposição solar, a questão realmente é a gente se proteger. Mas ela não é a única causa. Eu também posso ter mancha por conta de alterações hormonais. Então, a gente já pensa na gestação, onde a gente tem uma explosão hormonal, porque a gente está desenvolvendo um feto, um embrião, um outro ser, a gente acaba tendo uma explosão hormonal e o desequilíbrio de melanina pode acontecer. A gente percebe o mamilo mais escuro, muitas mulheres formam uma linha no abdômen e algumas mulheres formam o melasma. Porém, depois da gestação, algumas mulheres simplesmente se veem livres do melasma e outras permanecem. Mas não é só a gestação que pode causar melasma. A gente pode perceber a causa do melasma em qualquer outro desequilíbrio hormonal, né? Então, ter consciência de analisar os exames endocrinológicos e ginecológicos dessa nossa paciente é muito importante, porque essa questão hormonal pode impactar muito no nosso tratamento, resultado até que a gente não enxerga. Uma outra questão são as inflamações, as lesões, e aí a gente vai ter a hiperpigmentação pós-inflamatória, caso da acne, por exemplo. Algumas pessoas, elas têm uma tendência maior a manchar, onde fez uma inflamação. Então, a gente pode pensar como hiperpigmentação pós-inflamatória, a acne, a virilha e a axila, pela tração, causa uma inflamação e pode gerar uma hiperpigmentação, uma cicatriz. Então, isso nos mostra o quê? Que toda vez que eu causo uma inflamação, eu tenho como reação a hiperprodução de melanina, certo? Então, isso já é um start. Não posso inflamar essa pele. Se eu inflamar uma pele que já tem como característica a formação desequilibrada da melanina, eu tenho que pensar em agredir o menos possível. Muita gente ainda vai chegar nessa questão. Bom, se eu estou falando em reconhecer uma mancha,
Então, eu preciso pensar na hiperpigmentação pós-inflamatória, no melasma, né, nas manchas senis. Aí a pessoa, às vezes, chega para a gente e fala, mas eu já uso filtro solar há 20 anos, mas eu tenho 70, eu estou 40 anos que eu usei. E esse descontrole na produção de melanina, ele é cumulativo, né? Ele vem vindo, e às vezes ele já está formado lá na camada basal, onde fica nosso melanócito, e aí a gente vai ter essa migração dessa melanina só depois. Isso acontece também com o que a gente fala de efeito rebote. O efeito rebote demora um pouco para acontecer, não é imediato, né? Eu uso ácidos, eu uso isso, aquilo, e nunca tive problema com efeito rebote. Talvez você saiba, mas você teve. Então, eu posso ter vários tipos de mancha. Eu posso ter melasma, eu posso ter uma pigmentação pós-inflamatória, eu posso ter manchas diferenciadas, eu preciso saber reconhecer. Então, importante. Mas eu não tive um estudo tão profundo em melasma na escola, a gente sempre ouve isso. Então vamos ser autodidatas. Vamos buscar artigos científicos, vamos buscar postagens educativas, vamos acompanhar especialistas no caso, e vamos entender qual é a diferença entre elas. Porque a gente, além de reconhecer a mancha, a gente vai ter que entender o que causa exatamente o descontrole na produção de melanina. Porque aí nós vamos ter um raciocínio clínico para chegar no tratamento final. Porque a mancha, ela não está aqui só na pele. A mancha, ela acontece lá na camada basal, muito pertinho da derme. E muitos gatilhos podem influenciar na produção dessa melanina que está ali para nos proteger. Então, neste vídeo, eu trago essa provocação para você de entender exatamente que mancha é essa que eu vou tratar e se eu posso tratar. Tá bom? Então, logo mais eu venho com mais fácil. Porque o que eu quero é provocar você para clarear a sua mente. E você pode participar do meu curso Clareamente. É um curso, tipo uma mentoria, e aí a gente vai ter esse bate-papo, tá? Essa interação. Vem comigo.